Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas e com muita alegria temos partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, dia 4 de novembro, sexta-feira, a 31ª semana do Tempo Comum, dia em que celebramos a memória de São Carlos Borromeu, ele que foi bispo. E temos a alegria de partilharmos com você e com sua família o Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não pode mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar da administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho força. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estava devendo a seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves a teu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, Jesus elogia o administrador que soube tomar atitude prudente. O reino de Deus já chegou. É preciso tomarmos uma atitude antes que seja tarde demais. Converter-se e viver conforme a mensagem de Jesus. Veja que um autêntico caso de corrupção ofereceu a Jesus a chance de ensinar aos discípulos, mediante uma parábola, a importância de ser esperto a respeito, ou seja, em relação ao reino de Deus. Naquele tempo, os gerentes de propriedades alheias agiam com muita liberdade, sem um controle imediato. O patrão confiava na responsabilidade do empregado. Este era recompensado pelo que produzia. Quanto mais os bens se multiplicavam, tanto maior era o seu salário. Então percebam, meus irmãos e minhas irmãs, que o Evangelho fala de um administrador que, agindo com irresponsabilidade e imprudência, estava desperdiçando os bens que lhe tinham sido confiados. Quando o patrão começa a cobrá-lo por isso, esse administrador arquiteta um plano para garantir o seu futuro e a sua segurança. Com uma ação fraudulenta, busca ganhar a benevolência dos devedores, prejudicando o patrão. Uma vez despedido, teria que se sentisse na obrigação de recebê-lo como sinal de gratidão. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, neste Evangelho, nos exalta para que usemos a nossa sabedoria e inteligência quando tratamos das coisas de Deus com a mesma presteza, ou seja, com a mesma atitude que temos com as coisas do mundo. Com efeito, Jesus não elogiou a atitude desonesta do administrador. Elogiou a motivação que o levou a agariar a amizade das pessoas. Essas pessoas são aquelas a quem ajudamos e com os quais nos solidarizamos nas horas de necessidade, não importando o tamanho do bem que fazemos ou a quantia que ofertamos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é a maneira como vivemos e o nosso modo de ser, de tratar o semelhante, de acolher, de compreender, de dispersar, que fará com que sejamos recebidos um dia nos tabernáculos eternos.
Percebemos que a compaixão que exercitamos com os nossos semelhantes, o perdão e a misericórdia que vivenciamos, são ações de sabedoria, as quais devemos colocá-las em prática enquanto estivermos aqui na terra, porque elas nos servirão de passaporte para o reino dos céus. Perdão, misericórdia, ter compaixão, viver essa dinâmica para assim alcançarmos a graça eterna. Normalmente, nós colocamos mais empenho nos negócios do mundo do que nos interesses de Deus. Damos prioridade ao que rende mais aqui na terra do que o tesouro que ajuntamos no céu. Os que tratam com as riquezas, deste mundo sabem fazer isso de modo desonesto. Os filhos da luz, porém, muitas vezes, não sabem fazer assim para conquistar a amizade das pessoas e assim agradarem a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia de hoje devemos refletir da seguinte maneira: nos perguntarmos, nos questionarmos. Você também tem usado a sua inteligência, a sua sagacidade para fazer amizade com as pessoas como Deus quer? Você é uma pessoa acolhedora ou está sempre prevenida, com medo de se envolver? Você tem vivido as coisas do mundo, do trabalho, do mesmo modo que tem vivenciado as coisas ligadas a Deus? Reflita nesse dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, para que possamos assim colocar de fato essa palavra que Jesus nos colocou hoje através dessa parábola. Como estamos agindo com as coisas de Deus? Como estamos tratando o próximo? Sabemos dispensar os erros dos outros ou apontamos sempre os erros, assim cobrindo todas as suas dignidades? Devemos refletir isso no dia de hoje, caros irmãos, amadas irmãs. Como temos tratado as pessoas e que precisamos de nós? Aquelas que, sobretudo, que trabalham para nós, que estão no nosso convívio. Como servimos a ela? Refletimos isso no dia de hoje. Peçamos ao Pai que nos torne cada vez mais espertos em relações às coisas dos reinos e sempre misericordioso no trato para com o nosso semelhante, pois só assim alcançaremos assim a comunhão com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, uma santa e abençoada sexta-feira e que desça sobre todos vós, sobre você e sobre sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre.